Olá meus amigos, sou eu aqui de novo no canal Você Segurança com mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando com vocês referente à utilização do rádio de comunicação, seja ele HT ou Nextel. Todos nós que trabalhamos na área de segurança sabemos muito bem, desde o nosso primeiro dia lá na sala de aula, quando vamos fazer o curso de vigilante, e até porteiro quando vai entrar na área de segurança, porque o porteiro também é um agente de segurança, já sabe que a gente tem algumas regras para estar utilizando esses equipamentos. Porém, essas regras nem sempre elas são seguidas. Nós que trabalhamos na área de segurança, a gente sabe muito bem que devemos falar no rádio de comunicação com o código Q, que são os códigos fonéticos. Devemos falar o menos possível, normalmente. Porém, tem muitos profissionais que utilizam o rádio, parece que quer fazer uma resenha através do rádio de comunicação. E isso impede que outros profissionais que estejam se comunicar consigam falar. Tenta falar, o rádio está sempre ocupado, está sempre inoperante. E assim, para começo de conversa, a utilização do rádio comunicador, ela tem que ser uma mensagem clara, rápida e eficaz. Esses são os pontos básicos. Se nós soubermos utilizar o rádio de comunicação dessa forma, com certeza a gente vai ter muito mais eficiência naquilo que se propõe esse aparelho. Não adianta a gente ficar utilizando o rádio para passar piada, chamar o colega por apelido pelo aparelho. Veja, antes de você estar fazendo essas coisas, você tem que verificar e saber se a pessoa que está recebendo a mensagem lá do outro lado, o receptor, se ele, de repente, não está próximo de uma outra pessoa. Se tem o código Q, você tem que utilizar o código Q. Se tem nome a pessoa, ou o posto dele, onde ele está, sei lá, se é P1, P2, e assim por diante, você tem que chamar ele pelo nome. Não é chamar ele por apelido, não é falar BO, ocorrência grave pelo rádio, que é o que a maioria das vezes acontece. Às vezes está acontecendo lá um problema no posto de serviço lá, ou na portaria. O cidadão, ao invés de falar em código ou utilizar o ramal, ele acaba falando tudo pelo rádio, E aí as outras pessoas que estão próximas ouvem aquilo, já entram em desespero na hora. Então a gente tem que ter muita etiqueta na utilização do rádio comunicador. E isso serve para supervisor também. Às vezes vai falar com o funcionário, um funcionário um pouco mais amigão, chama o cara de qualquer coisa pelo aparelho, sem saber se o cara está atendendo lá do outro lado, sem saber se tem outra pessoa lá na portaria, fala mal de uma pessoa e de repente a pessoa está próximo lá. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, meu amigo. Tomar muito cuidado com isso. Tem que ter o máximo de profissionalismo a hora que estiver utilizando o rádio comunicador, seja ele o HT ou seja ele o Nextel. Dias atrás aí, fui num determinado banco e eu passando pela porta giratória, ouvi o vigilante chamando um colega dele por apelido. Veja, dentro do banco, a maioria dos bancos, as pessoas utilizam um fone, Utilizam um fone. Mas eu ouvi o que ele estava chamando ela. E não era um apelido muito bonito, não. Era um apelido feio, viu? Bem feio. Se eu ouvir, outras pessoas também ouvem. Então, assim,
o que se espera de um profissional da área de segurança? Profissionalismo, seriedade, né? Moderação. Se nós não agimos dessa forma, como é que a gente vai conseguir ter credibilidade para a área de segurança? Essa área nossa já é uma área que muitos clientes por aí querem pagar o mínimo possível porque ele não enxerga diferencial na nossa área. Se a gente atua dessa forma, é pior ainda. Se ele ouve a gente fazendo desse jeito, é pior ainda. Então nós temos que ter muita seriedade com o nosso trabalho, até a hora de utilizar o rádio Nextel, o rádio HT, até na hora da nossa comunicação. Pense que você não é o único, que tem outras pessoas ouvindo. Tem outras pessoas que podem estar ouvindo você falando bobagem, contando piada, chamando o colega por apelido e assim por diante. Então, se você é desses que gosta de utilizar o rádio comunicador de forma inadequada, procure se policiar, procure não ter esse tipo de atitude. Tá? Isso só denigre a imagem da segurança, a imagem da vigilância, a imagem da portaria, a imagem da recepção, só denigre a imagem. E a mesma coisa quando está falando no telefone também. Porque se você está falando no telefone com a outra pessoa do outro lado, a outra pessoa pode ser só ela que está ouvindo. Mas ao teu redor pode ter alguém ouvindo também. Porque você está falando, você não fica cochichando no telefone, né? Somente se for um lugar aberto, um lugar onde as pessoas têm acesso, né? Nós sabemos muito bem que nem toda portaria é blindada, né? Tem lugar que a portaria muitas vezes não tem nem porta, né? Portaria muitas vezes tem nem porta. Quando você vê, o visitante está lá dentro, o cliente está lá dentro da tua portaria e você falando bobagem no telefone. Então, se você está num local como esse, você tem que ter a sua atenção redobrada, triplicada. Se você vai fazer ronda com o rádio comunicador, seja ele Nextel ou HT, né? Se for o Nextel, você consegue colocar ele no vibra para não fazer tanto barulho. Se for HT, você coloque ele no volume baixo, para que na hora que você estiver fazendo a tua ronda, se o teu colega precisar te chamar, né, você não ficar tão em evidência. Porque se tiver alguém que já entrou dentro da tua empresa, que já fez a intrusão, e ele de repente ouve o barulho do rádio Nextel, a sua ronda vai ser ineficaz, porque ainda vai dar tempo do cara fugir, vai dar tempo do cara ir embora, né? Ou de repente até te surpreender, porque você está falando no rádio, né? O teu colega te chama alto, ele vai saber onde você está e ele pode surpreender você. Então, até nisso a gente tem que tomar cuidado na hora que tiver que falar pelo rádio Nextel, tiver que falar pelo rádio HT, certo? Toda a atenção, todo o cuidado é pouco. E a gente tem que ter muita seriedade naquilo que a gente está fazendo. Se a gente não tem seriedade naquilo que a gente faz, a gente perde a credibilidade, né? A gente perde a condição de mostrar que a gente realmente está ali para fazer o nosso trabalho. E a comunicação, como eu falei, ela tem que ser clara, tem que ser eficaz, né? E tem que ser rápida. Não tem que ficar com ladainha, ficar com converseiro, contando da festa pelo rádio, né? Seja ele HT ou seja ele pelo rádio Nextel, tá bom? Então tá dado aí a dica para você que utiliza algum desses aparelhos aí, né? Cuidado na utilização. Pense sempre que a outra pessoa, né, o receptor, não está sozinho. Verifique sempre se você, quando você estiver falando, não tem ninguém à sua volta. Procure utilizar códigos para mandar as suas mensagens, para poder falar o que você precisa. O código que ele existe para isso, né? O código fonético existe para isso. Código numérico existe para isso. Justamente para que a comunicação fique mais rápida, limpa,
e a mensagem chegue lá de uma maneira que o teu colega possa entender. Tem que ser eficaz o negócio, tem que ser rápido sempre, tá bom? Fica dada aí a dica. Se gostou, dê um joinha, se inscreva lá no nosso canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Obrigado.